Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. A nossa aula de matemática de hoje é sobre as frações, tá? Então, hoje nós vamos estudar as frações, tá? E as frações, elas são representadas neste formato aqui, ó. Um númerozinho aqui em cima, tá? E outro númerozinho aqui embaixo, ok? Então, esse númerozinho aqui que fica em cima, ele é chamado de numerador, tá? O número que fica em cima, ele é chamado de numerador. E o número que fica embaixo, tá? É chamado de denominador, tá bom? Então, é fácil a gente saber diferenciar o denominador. Porque o denominador ó, começa com der, ou seja, der de debaixo. Então, ele vai ficar embaixo, ok? Muito bem. Sobre as frações, eu coloquei aqui algumas figuras para a gente entender como que a gente representa esses desenhos em forma de fração, tá? Então aqui, gente, eu tenho aqui uma figura inteira, observe que ela está toda branca, tá bom? Na segunda figura, eu peguei esta figura aqui inteira e parti ela ao meio, tá? Pintei uma parte de vermelho, né? Tá bom? Então, esta primeira figura aqui, tá bom? Ela é uma figura inteira, então ela representa aqui um inteiro, ok? Na figura seguinte, aqui na figura 2, observe que é como se eu tivesse aqui partido essa figura ao meio, tá bom? E pintei esse ladinho aqui de vermelho, tá bom? Então, ó, ela ficou o quê? Se eu fosse representar isso aqui em forma de fração, em forma numérica, tá, ó. Ou seja, eu peguei aqui a figura inteira, tá bom? Parti em quantas partes, ó? Parti em uma, em duas partes, tá? Então, para me representar sempre, eu vou colocar aqui o denominador, tá? A quantidade de partes que foram partidas, ou seja, que foram divididas esse inteiro. Então, se ele foi dividido ó, em uma e duas partes, então o meu denominador vai ser 2, porque eu parti em duas partes, tá bom? E o meu numerador vai ser o quadrinho que foi pintado, tá? Ou seja, foi apenas um pintado, tá bom? Então, nossa representação da fração ficaria assim, ó. 1 sobre 2, tá bom? Que na leitura disso aqui ficaria 1/2, ok? Aí eu peguei novamente aqui o quadrinho aqui de cima e observe agora que eu parti ele ó, em uma, em duas, em três e em 4 partes, tá bom? Então a quantidade de partes que eu dividi aqui vai ser o meu denominador, tá bom? Então meu denominador vai ser quanto? Vai ser 4. Ok? Porque foi a quantidade de partes que eu dividi, tá bom? E o numerador vai ser as partes que são pintadas. Ó, eu pintei quantas? Ó, pintei uma e pintei duas, tá? Então, esse vai ser meu numerador, tá bom? Então, a minha fração aqui vai ficar, ó, 2/4, tá bom? Observe aqui que, novamente, eu parti o meu quadradinho lá em quantas partes? Ó, contem comigo, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8, não é? Então, se ele foi dividido em 8 partes, significa dizer o quê? Que o meu denominador vai ser 8, tá bom? E o numerador, que é a parte de cima, numerador é em cima, denominador embaixo. Foi pintado quantas, ó? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, se foi pintado 4, então esse vai ser o meu numerador, ok? Vamos aqui para o próximo slide. O nosso próximo slide fala sobre leitura de frações. Então, como é que eu leio uma fração? Tá bom? Então, ó, 1 sobre 1, tá? Ó, aqui, ó, 1, tracinho 1. 1 sobre 1 é chamado de 1/2, tá? Ó, nós chamamos de 1/2, beleza? Ó, 2 sobre 3 ó, é 2/3, tá bom? 2/3. Observe que o numerador aqui, ó, o numerador, sempre a gente vai ler ele como um número cardinal, tipo, ó, 1, ó, aqui o 2, ó, como é que eu leio, ó, 2, tá bom? E o denominador, tá bom? Eu vou ler ele aqui, ó, como se fosse um número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, tá? Quarto, quinto, sexto, beleza? Aqui, ó, aqui eu tenho aqui, ó,
4 sextos. Então, o primeiro número eu leio normal, 4. O segundo número eu vou ler como número ordinal, ó, sexto. Tá bom? Então, ó, 4 sextos. Tá? Quando o meu denominador for maior do que 10, tá bom? Quando ele for maior do que 10, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 3. Ó, observe que eu botei 12 e escrevi a palavrinha avos. Tá bom? Então, toda vez que o meu denominador for maior do que 10, se for maior do que 10, ele vai receber esse nomezinho avos, tá? Então, ó, 3, 12, avos. Tá bom? Aqui, ó, 5, 15, avos, tá? Essa palavrazinha avos aqui, ela só vai aparecer nas frações que forem maiores do que 10. Ok? Muito bem, vamos continuar. Também tem frações que recebem nomes diferentes, tá? Tem 3 frações especiais aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. As frações que tem os denominadores. Aqui, por exemplo, ó, denominador 10, tá bom? Toda vez que o denominador for 10, nós vamos ler ele como sendo décimo, tá? Porque vem de 10. Então, aqui eu tenho, ó, 3 décimos, ok? Se for 100, tá? Se o denominador for 100, ele vai receber o nome de centésimo, ok? Então, aqui eu tenho, ó, 12 centésimos. O 4, aqui eu tenho, ó, 4. E se o denominador for 1000, ele vai receber o nome de milésimo. Então, eu tenho 4 milésimos. Tá? Então, essas são as frações que recebem nomes especiais. Se for o denominador 10, vai ser décimos. Se for 100, vai ser centésimos. Se for 1000, vai ser milésimo. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? E até a próxima aula. Tchau. Beijo.